palavra de Deus no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, aqui nós estamos diante de um diálogo entre Jesus e Pedro, entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o apóstolo Pedro. E agora, nesse diálogo, focando nesses dois versículos, eu deixo a liberdade para quem quiser ler o capítulo todo, é importante, mas nós vamos focar aqui nesses dois versículos, aonde o Senhor Jesus diz para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Jesus fala com Pedro: Pedro, tu és uma pedra pequena, e esta pedra pequena que tu és está fundamentada sobre a grande pedra, a grande rocha que sou eu. Jesus estava dizendo isso para Pedro: tu és uma pedra pequena, mas que está fundamentada, está alicerçada sobre a grande pedra, a grande rocha que sou eu. E sobre essa grande rocha, Jesus estava dizendo que sou eu, a minha igreja vai estar edificada, a minha igreja vai estar alicerçada, inabalável. Vai passar gerações, Pedro, vai passar dias, meses, anos, centenas de anos, milhares de anos, vai passar várias gerações, mas a minha igreja vai continuar existindo. A minha igreja vai vencer todas as perseguições que virão sobre ela. Deus estava dizendo para Pedro, Jesus estava dizendo para Pedro: vão querer extinguir a minha igreja, vão levantar reinos e reis, imperadores que vão perseguir a minha igreja, vai levantar povos que vai perseguir a minha igreja, vai querer extinguir a minha igreja, mas ela vai continuar existindo por toda a eternidade, porque está fundamentada, alicerçada em mim, que sou a grande pedra, a grande rocha, o grande alicerce. Por todos os tempos, desde que a igreja foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi perseguida com morte. Levantou reis,
imperadores, levantou líderes, perseguiram a igreja, torturaram a igreja, julgaram a igreja em cova de leões, em óleo quente, mataram a igreja de forma brusca e cruel, crucificaram a igreja, apedrejaram a igreja, julgaram a igreja em buraco, enterraram a igreja viva, tentaram de todo o jeito apagar, extinguir a igreja, mas enquanto mais persegue a igreja que está fundamentada na rocha que é Cristo, mais ela cresce, mais ela cresce. A Bíblia mostra um homem chamado Saulo que perseguiu a igreja, matou muitos cristãos, inclusive o diácono Estevão. Foi por ordem de Saulo, que conhecemos como Paulo, que esse homem de Deus foi morto e apedrejado. E ele se tornou um grande apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos que perseguiram a igreja se converteram a Cristo e passaram a ser defensor do Evangelho de Jesus. E o Senhor dizia para Pedro: Pedro, tu és uma pedra pequena. E isso acontece conosco. Muitas das vezes, nós pensamos e nos sentimos pequenos demais. E isso é natural quando nós nos sentimos pequenos. Mas não pequenos em forma de inferior, não pequenos de forma que possamos ser anulados por Deus ou passar desapercebidos aos olhos de Deus, não! Quando o Espírito Santo está em nós, nós nos sentimos pequenos, porque estamos sobre a grande rocha que é Jesus. E às vezes você pode pensar: eu faço pouca coisa para Jesus. Mas saiba que sempre vamos estar fazendo pouca coisa. Sempre vamos estar fazendo pouco, porque somos pedras pequenas, mas juntos, a igreja passa a ter uma grande força. Glórias, glórias, aleluias. Juntos nos transformamos em uma grande montanha, porque estamos sobre alicerçado, estamos sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. Quando você leva uma vida fora da rocha, a sua vida é derrotada, a sua vida é fracassada em todas as áreas. Existem pelo menos 12 áreas que temos que estar sobre alicerce. Tem que estar com colunas fundadas no nosso Senhor Jesus Cristo para sermos felizes. Mas tem gente que está fundamentada ou fundamentado no seu próprio pensamento, na sua própria interpretação, no seu próprio eu, no seu próprio conhecimento. Então está em areia movediça, não na rocha. Leva uma vida derrotada espiritualmente. É fraco espiritualmente, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para ler a Bíblia, porque está sob a areia movediça. Mentalmente, não tem uma mente positiva, não tem uma mente com uma fé inabalável, não tem uma fé conectada no trono de Deus, não tem uma mente conectada no trono de Deus, não tem uma mente saudável espiritualmente. Só tem uma mente, ou tem uma mente só com pensamentos que afastam de Deus. Só pensa em fazer coisas que não agradam a Deus. Só pensa em fazer aquilo que não agrada ao Senhor, porque a mente não está conectada
no Senhor Jesus. Tem gente que não tem um alicerce físico no Senhor Jesus, porque não cuida da sua saúde, não cuida do seu corpo físico. Ah, Jesus cuida de mim, mas não quer ir no médico, não quer seguir a receita médica, não quer largar de comer aquilo que faz mal. Então está sempre com o físico prejudicado, porque não tem força para cuidar da própria saúde. Existe também o alicerce emocional. Quando estamos com o nosso emocional conectado no Senhor Jesus, no Espírito Santo, nós temos um emocional forte, irmãos. Aquele sentimento que agrada a Deus. Sentimos a presença de Deus se movendo dentro de nós, porque temos um emocional alicerçado na grande rocha que é Jesus. Os problemas vêm, mas o nosso emocional está firme. A dificuldade vem, mas o nosso emocional está firme. Podemos até chorar, podemos até nos entristecer, podemos até ficar batidos, mas na presença de Deus. Triste, mas na presença de Deus. Chateado, mas na presença de Deus. Decepcionado, mas na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Chorando noite e dia, mas na presença de Deus. Aleluia. Porque temos esperança de que o choro, a decepção, a tristeza, a amargura pode durar uma noite, mas ela vai passar. A alegria vai vir pela manhã. O amanhecer de Deus vai surgir. Aleluia. Estamos alicerçados na rocha de Cristo. Temos outros alicerces em Cristo, como nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida igreja, nosso compromisso com a igreja, nosso compromisso com o ministério, a nossa vida financeira, material. A nossa vida na presença de Deus. Ela tem que ter um alicerce em todas as áreas. Mas quando a pessoa não está alicerçada, quando ela não é uma pedra pequena, fundamentada, alicerçada na pedra grande que é Cristo, ele não tem sucesso na sua vida. Ele não tem sucesso nem na sua vida profissional, que é um outro alicerce importante. Aleluia. Diga: eu sou uma pedra pequena, alicerçada na grande pedra, na grande rocha, que é Jesus Cristo. E quem é pedra pequena, alicerçada na grande rocha, que é Cristo, ele não deixa Deus em segundo plano, irmãos. Porque tem gente que fala: é Deus que comanda a minha vida, é Deus que controla a minha vida, é Deus que está no comando da minha vida. Mas só de boca para fora, irmãos. Não está, na verdade não está. Porque deixa Deus em segundo plano. Tem gente que deixa de vir na igreja para ver novela. Tem gente que deixa de vir na igreja por causa de um programa de TV, por causa de um parente. Mas na verdade não consegue lutar para manter a fé. Deus em primeiro lugar. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para deixar Deus em segundo plano. Todo tipo de desculpa é aceitável para nós que somos seres humanos, não tem problema nenhum. Nós damos desculpa um para o outro, mas o nosso compromisso é com Deus, irmão. Deus não aceita desculpa, Ele aceita conserto. Ele aceita arrependimento e conserto. Deus em primeiro
controle. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, de verdade Ele está no controle da sua vida. Mas se Ele estiver em segundo plano, e a gente sabe quando deixa Deus em segundo plano, a gente tenta aliviar a consciência, mas sabe. Todo mundo sabe quando deixa Deus em segundo plano, porque a consciência acusa. Existe um juízo de Deus dentro de nós que chama consciência, e ela acusa. Poxa vida, era para mim estar no culto, eu estou aqui nesse churrasco. Era para mim estar no culto, eu estou aqui nesse aniversário. Era para mim estar no culto, eu estou aqui fazendo outras coisas que está fazendo eu tomar o tempo de Deus. Nada pode tomar o tempo de Deus na sua vida. O seu tempo é o seu tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Por exemplo, hoje eu tive o meu dia de folga. O dia inteiro para mim e para minha família. Deus me deu o dia inteiro para mim e para minha família. Mas chegou a hora de ir para o culto, eu já estava aqui. Chegou a hora de eu vir para o culto, eu já estava ansioso para chegar aqui. Porque é o tempo de Deus, e esse tempo eu não posso tirar dele. Deus te deu o dia inteiro. E às vezes a gente mexe no tempo de Deus. É como o dízimo. É como o dízimo, irmãos. Deus nos dá um salário inteiro. Muitos ficam desempregados e não tem nada. Está zero de salário. Não tem o quê? Nada. Não recebe nada porque está desempregado. Passa uma perda, passa uma luta. Deus dá um emprego. Dá saúde, dá um emprego. Abre a porta. A pessoa vai trabalhar e vai receber um salário que não tinha. Estava sob humilhação até de algumas pessoas. E Deus abre aqui na porta de emprego. Estou falando para crente. E pede para o crente só 10% do salário. Para quem não tinha nada e agora tem um salário de 90% com as bênçãos de Deus, irmãos. Tem que dizimar, mas não dizima, porque coloca Deus em segundo plano. Eu tenho alegria de dizimar, irmãos. Eu dizimo em tudo que Deus me dá. Em tudo. Em todos os benefícios que Deus me dá, na empresa que eu trabalho, eu dizimo sobre tudo. E minha esposa também. O meu filho dizima, recebe para estudar no governo, dizima. Porque Deus está em primeiro lugar. Eu falo para minha esposa, imagina nós sem emprego, sem os 90%. Vamos entregar para Deus o que é dele, porque Deus prospera. Aleluia. Quando somos uma pedra fundamentada no grande alicerce que é Cristo, nós temos prazer em continuar, em ter uma vida nesse alicerce, em agradar a Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós temos prazer em agradar o nosso esposo, né? Os esposos, né? Nossa esposa não. Eu sou casado com mulher, graças a Deus. Né? Mas tem mulher que tem prazer em agradar o esposo. E esposo tem prazer em agradar a mulher. Está tudo certo nisso. Os pais gostam de agradar os filhos gostam de agradar os pais. Nós gostamos de agradar os nossos amigos que merecem. Nós levamos uma vida agradando muita gente, mas às vezes não agrada a Deus. E a palavra de Deus está escrito: importa mais agradar a Deus do que aos homens, do que as pessoas. Quando nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, nós queremos agradar a Jesus. Queremos fazer a vontade de Jesus. Queremos estar permanentemente na presença de Jesus.
Deus não nos impede, irmão, de sermos felizes. Não. Aleluia. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está querendo dizer o quê? Vocês vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas lembre-se, vai ter felicidade também. Vocês vão ter problemas, vão ter perseguições, vão ter dificuldades, mas vão ter felicidade também. Porque a rosa é constituída de espinhos, mas ela tem pétalas também. Na vida vai ter problema, mas vai ter também solução. Vai ter tristeza, mas vai ter também alegria. Vai ter choro, mas vai ter sorriso também. Vai ter decepções, mas vai ter muitas surpresas boas também. Estamos fundamentados na rocha que é Cristo. E quando nós estamos na rocha, nós temos esperança. Eu vejo muita gente dizendo que as coisas só vão piorar. Esses dias, dentro do ônibus, alguém disse para mim: eu trabalho de cobrador, graças a Deus, o transporte aqui de Juiz de Fora. Então, esses dias, um passageiro disse para mim: as coisas só vão piorar. Eu falei: para mim não. Mas está na Bíblia, você está lendo errado. As coisas vão piorar para quem não confia em Jesus. Deus tem compromisso com seus filhos em todo o tempo, em toda a história. Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto. Não faltou água, não faltou pão, não faltou carne, não faltou refrigeração, não faltou nuvem para esconder o povo do calor, do sol. O mundo pode passar por toda dificuldade, mas Deus sempre vai cuidar dos seus. Deus cuidou de Noé. Deus cuidou de José no Egito. Deus cuidou dos apóstolos. Deus está cuidando da igreja até hoje. E vai continuar cuidando da igreja. Davi disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Essa é a fé que temos que ter, porque estamos fundamentados na rocha que é Cristo. Se você está profetizando que a vida só vai piorar, lembre-se, você está trazendo toda a desgraça que vai vir para o mundo para a sua vida. Diga para a minha vida não. Diga para a minha vida não. Diga para a minha vida não. Porque eu estou fundamentado na rocha que é Cristo. Glória a Deus. Tem que falar isso, irmão. Porque às vezes as pessoas querem nos colocar em uma profecia negativa, em uma profecia de desgraça, igual quando a pessoa tem mania, pastor Sérgio, de contar um caso. A pessoa vai contar um caso, ela sempre te coloca na posição ruim. Aí chega alguém e te mata, chega alguém e te espanca. A pessoa está contando um caso. Chega alguém e joga o carro em cima de você. Chega alguém e faz isso, faz aquilo, tudo de ruim. Aí quando é a parte boa, ela fala: eu ganho dinheiro, eu arrumo um emprego, eu ganho aumento de salário. A parte boa é sempre para quem está contando, e a parte ruim para quem está ouvindo. Diga para mim não. Diga para mim não. Para mim não, porque eu estou fundamentado na rocha que é Cristo. Aleluia. Quem tem essa fé não aceita, irmão. Às vezes as pessoas ficam tristes comigo, começam a contar um caso, igual esses dias, tinha uma dona contando um caso, ela disse: aí se atravessa a rua com o celular, no ouvido, vem um ônibus e atropela. Eu não. Não, só estou te explicando, não, mas eu não. Não é assim? A pessoa sempre traz a coisa ruim para o outro. Diga: mas eu sou fundamentado na rocha que é Cristo. Nós temos esperança. Aleluia. Temos esperança.
E temos prazer em ser fiel a Deus. Eu estou fundamentado na rocha que é Cristo, eu tenho uma alegria fundamentada em Cristo. Eu não faço nada na igreja por obrigação. Faço tudo por amor, dizimo por amor, oro por amor, chego aqui no culto por amor. Eu amo estar aqui. Seja com quantas pessoas estiver aqui. Seja 1000, seja 100, seja 10, seja 1. Mas eu sempre vou estar com o meu coração alegre em Jesus Cristo. Porque Ele está comigo. Ele está conosco. Você é a pedra pequena, mas Jesus é a rocha. E você está sobre essa rocha. E essa rocha está em você. E juntos somos uma montanha que está na grande rocha, porque juntos somos igreja. Por isso, irmão, que temos que congregar. Por isso que temos que congregar, estarmos juntos. E Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus disse para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus, ou seja, eu te darei autoridade, o poder da palavra. Sobre a minha vontade, Pedro, você vai fazer proezas. O poder da palavra, e tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Tudo que nós ordenarmos, irmãos, dentro do plano divino, porque tem gente que não entende isso. A pessoa prega o poder da palavra, tudo que você pedir, você vai ter. Não, tudo que pedir dentro do plano divino, tudo que pedir dentro do plano de Deus. Não vai achar que vai pedir para Deus matar alguém, Deus vai matar. Deus não faz isso não, irmãos. Não vai orar para pedir desgraça para os outros, que Deus não vai atender. Tinha uma irmã que ela fazia macumba gospel. Quando alguém chateava ela, ou quando alguém fazia alguma coisa contra ela, ela escrevia o nome da pessoa no papel, pedia de quatro joelhos e orava. Falava cobra. Até que um dia ela quebrou a perna. Jesus falou: orai pelos vossos inimigos, mas é pedindo o bem, pedindo para se converter, pedindo para se arrepender, não desejando o mal. Então tudo que nós pedimos sobre o poder da palavra nos será concedido. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas você vai crescer. E Mateus 7 também está escrito: batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis, pedi, e você será o quê? Atendido. Mas tudo que nós pedirmos na direção do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede dentro de nós com um gemido inexprimível. Então, quando a Bíblia fala tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, esse tudo é que o Espírito Santo está te orientando a pedir. Tudo que o Espírito Santo te orientar, você vai responder de Deus o sim. A resposta de Deus para você vai ser o sim. A resposta de Deus para a sua vida vai ser o sim. Porque você está pedindo na direção de Deus. Mas quando pede sem a direção do Espírito Santo, a resposta, na maioria das vezes, é não. Porque a gente nunca pede por nós mesmos que agrada a Deus. Mas quando a oração é cheia do Espírito Santo, aleluia, ela sobe como um raio até o trono de Deus. Chega com um cheiro suave. Diga: o Espírito Santo, ora por mim, na minha boca, dentro de mim, com gemido inexprimível. Aleluia! Ore sempre na direção de Deus. Diga: Espírito Santo, ore por mim, dentro de mim, através da minha boca. Coloque no meu coração as palavras, coloque na minha oração o que eu preciso.
E Deus vai te responder, irmãos. O poder da palavra. Tudo que é ligado na terra. Diga tudo. Tudo Que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar no céu também vai ser desligado na terra. O que você desligar na terra também vai ser desligado no céu. E como funciona isso, irmãos? Como funciona essa chave? Diga, a palavra é a chave. é a chave. O poder da palavra, a autoridade que Deus te deu é uma chave. E como é que você usa o poder da palavra? Primeiro, para repreender o pecado e pregar a palavra de Deus ao povo para se arrepender. Então, o primeiro poder da palavra que Deus está te dando é autoridade para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho que traz transformação de vida na vida das pessoas que vão receber o Evangelho de Jesus. O poder, a autoridade, por isso está escrito na Bíblia: pregar em tempo e fora de tempo. Não existe tempo, não existe momento, não existe hora para você pregar a palavra, porque você tem autoridade dada por Deus em todos os tempos para pregar a palavra, em todos os momentos, em todas as oportunidades que você tiver conversando com alguém. É o momento de pregar. Eu vou esperar um momento, o momento já está ali. Muitas vezes a gente usa como desculpa para esperar um momento que a gente é covarde. A gente tem medo de pregar para o patrão, de pregar para o encarregado, de pregar para o parente, de pregar para quem é ignorante, de pregar para quem é grosseiro. Então a gente fica aliviando a consciência, vou esperar um momento. Mas não, o momento já é dado por Deus. Todo o momento você tem autoridade para pregar a palavra. Segundo, autoridade dada por Deus sobre a oração. O poder da palavra que temos em nós para orar de modo eficaz, irmão. De modo que faz efeito. De modo que traz resultado positivo em prol da causa de Deus aqui na terra. Nós temos autoridade para orar por nós mesmos, pela nossa família, pela obra de Deus, para o ímpio, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão nas drogas, na prostituição, nos vícios. Nós temos autoridade para orar por essas pessoas. Às vezes você pensa: Deus não está nem ouvindo a minha oração. Você é que pensa isso. Mas quando a sua oração sai com sinceridade do coração, quando você está cheio do Espírito Santo, a sua oração sai com sinceridade, ela ultrapassa esse teto, ultrapassa o céu atmosférico, ultrapassa o espaço sideral e chega até o trono de Deus. Deus te deu o poder da oração, por isso que o inimigo luta, irmãos, para a gente não orar. Tem gente que não consegue orar. Chega na igreja e não consegue dobrar o joelho. Tem gente que só chega depois da oração. Tem gente que não consegue orar em casa. Tem gente que não consegue levantar de madrugada para orar. Tem gente que não consegue estabelecer um diálogo com Deus em momento nenhum. Ele não consegue ter um fervor na oração, porque está sob ataque do inimigo. Mas quando nós valorizamos o fervor da oração, o poder da oração, o poder da palavra sobre a oração que fazemos em nome de Jesus, o resultado vem de forma eficaz. Porta abre, milagre acontece, a cura chega, transformação chega, conversão chega, muitas coisas acontecem. Muitos estão na luta porque não ora, muitos estão na prova porque não ora, muitos não vencem porque não ora, muitos não saem do lugar porque não ora.
Não podemos viver só de oração dos outros, irmãos. Temos que viver da nossa própria oração. Temos que ter uma vida espiritual alimentada pela nossa própria oração. E orando uns pelos outros. Mas uma vida de oração é fundamental para quem quer ser mais do que vencedor. Amém. O poder da oração também, irmãos. O poder da palavra também, ele nos dá autoridade Glória a Deus. para dominar o poder das trevas, para repreender, para dissipar, para destruir o poder das trevas e libertar muitos que estão cativos dentro da nossa própria casa, nossa própria família. Tem pessoas cativas. E sobre o poder da palavra, nós destruímos as forças das trevas. É aquele momento que você fala, em nome de Jesus, Satanás, você que está aprisionando meu filho no mundo, você que está aprisionando meu familiar no mundo, você que está acorrentando esta pessoa nessa situação, em nome de Jesus eu te dou uma ordem: sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, sai da vida do meu familiar. Eu ordeno que essas correntes quebrem agora. E quando você usa essa autoridade no Espírito Santo dada por Deus, Satanás tem que bater em retirada. Ele perde o domínio sobre quem você está orando. Porque você tem o poder, a autoridade dada por Deus para desligar, tirar toda a força dele sobre a vida de alguém quando você está orando. Por isso que o diabo, às vezes ele usa alguém para te irritar, para te fazer raiva, para você não orar para aquela pessoa, porque ele sabe que quando você ora, ele perde força sobre a vida daquela pessoa. Ele sabe que quando você ora, ele perde domínio sobre a vida daquela pessoa. Ele não consegue agir. Ele arma um laço de morte. Quando você ora, Deus corta o laço. Ele arruma um jeito de querer prejudicar aquela pessoa. Você ora, Deus envia o anjo e corta o laço. O poder da palavra te dá autoridade para dissipar o domínio das trevas e libertar muitos que estão cativos. O poder da palavra também, ele nos é concedido para confrontar o pecado, irmãos. Nós temos autoridade para confrontar o pecado e não concordar com o pecado. Nós não podemos de forma alguma concordar com o pecado, mas nós temos autoridade dada por Deus para confrontar o pecado. Eu me lembro que eu trabalhava com um motorista que já foi até meu vice-presidente aqui na igreja, e eu era o cobrador dele. Um dia nós estávamos dentro do ônibus. Nós trabalhávamos sempre sobre oração, e ele. E o ônibus lotado, irmãos. O ônibus lotado. Entrou uma mulher dentro do ônibus, começou a zombar de crente, começou a zombar de mim, a zombar dele, e ele está dentro do ônibus. Foi quando nós levantamos e demos um grito de autoridade. Aquela mulher caiu endemoniada dentro do ônibus, o ônibus lotado, ela caiu endemoniada dentro do ônibus, com as mãos para trás. Foi quando ele parou o ônibus. Nós fizemos um trabalho de libertação com o ônibus lotado, e muitas almas ali aceitou Jesus. Nós levamos para a honra e glória de Jesus. Irmãos, autoridade dada por Deus. Quando o Senhor nos dá autoridade, o inimigo tem que ficar longe da gente. Quando nós usamos essa autoridade, diga, quando nós usamos a autoridade da palavra nos concedida por Deus, o inimigo tem que ficar longe de nós. Está escrito: aqueles que é de Deus, o inimigo não toca. Você tem o poder da palavra para confrontar o pecado e para anunciar os juízos de Deus sobre aqueles que não se arrependerem. Você tem essa autoridade. Se você não largar essa vida, se você não largar esse pecado,
inferno está te esperando. Se passar para a eternidade sem se arrepender, o inferno está te esperando. Se você não largar a situação, o inferno está te esperando. É o juízo de Deus para os que não se arrependerem. Muita gente pergunta o que é o inferno. É o juízo de Deus para os que não se arrependerem, para os que decidirem levar uma vida longe de Deus. E nós temos essa autoridade sobre o poder da palavra. Nós podemos também proclamar a salvação e o perdão dos pecados para todos que se arrependerem e creem em Jesus Cristo. Nós temos autoridade para proclamar o Evangelho, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, a pessoa aceita Jesus, a pessoa se arrepende, nós temos o poder de impor as mãos sobre as pessoas e dizer: vocês estão perdoados em nome de Jesus. O perdão chega até a vós pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela sua ressurreição, nós temos este poder. Tanto que a palavra diz: vós irão orar pelos enfermos. Aleluia. E eles receberão, além da cura, o perdão. É escrito isso. Os presbíteros vai, ora, tem autoridade para clamar a cura e o perdão. Porque Jesus nos deu essa autoridade. O que ligado na terra será ligado no céus. Usa a autoridade que Deus te deu, irmãos. Autoridade sobre o poder da palavra. E onde está essa autoridade? Quando você aprende aqui e pratica, irmãos. Tem gente que ele não consegue praticar a palavra de Deus. Tem gente que recebe a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado da tela, você que vai receber esse vídeo compartilhado, quantas vezes você já foi na igreja, recebeu uma palavra e saiu criticando a mensagem, a pregação, talvez achando até que sabe mais do que a gente estava pregando. Você saiu o quê? Criticando. Saiu de lá o quê? Ofendendo o Espírito Santo. Mas aqueles que é uma pedra pequena, está alicerçado na grande rocha que é Cristo, ele recebe a palavra, ele sai praticando a palavra e se torna mais do que vencedor, porque ele recebeu ferramenta, munição para combater o mal, para combater a dificuldade, para combater o inimigo. Aleluia. Por isso que Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando, se praticar o que aprende. Mas tem gente que recebe o conhecimento, mas ele não consegue desenvolver o conhecimento, não consegue praticar o conhecimento, não consegue praticar a palavra de Deus. Por isso que tem gente que recebe a palavra de Deus para a salvação e outros recebem para a condenação. Porque os que recebem a palavra de Deus para a salvação são aqueles que recebem e praticam. Os que recebem para a condenação são aqueles que recebem e faz tudo o contrário do que aprendeu. Tudo o contrário do que a Bíblia ensina. Então está recebendo para condenar? Por isso que Jesus falou: eu a ninguém julgo, mas as minhas palavras já julgam. Que palavra é essa? O que está registrado na Bíblia. Quando você recebe a palavra de Deus e pratica, recebeu para a salvação. Quando você recebe a palavra de Deus e faz o contrário do que foi ensinado, recebeu para a condenação. Diga: eu sou uma pedra pequena, fundamentada na grande rocha que é Cristo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia.